Olá, meus queridos, vamos dar início ao nosso laboratório. No nosso laboratório nós vamos ter professor Carlos, Eveline, Edna, Wagner, Sérgio e Vitor. Sandra. E esses 15 dias a gente vai estar falando sobre a possível cura do coronavírus, que é a vacina. Então a gente vai entender um pouquinho como ela é produzida, como ela funciona dentro do organismo, qual a importância da vacinação. Então a gente vai estar dando uma ênfase maior para quem? Para vacina, certo? E a vacina? A gente pensa que a vacina é a cura, mas a vacina ela não é cura, certo? Ela é o quê? Prevenção. Aí vocês poderiam dizer para mim, professora, então como a gente está passando por uma crise dessa, e se ela é prevenção, não vai ter como prevenir mais. Vai prevenir que outras pessoas contraiam o Covid-19, certo? Mas qual é o problema? O problema é que para fabricar uma vacina vai levar muito tempo, né? O do Covid, o pessoal critica muito a ciência, mas a vacina não pode ser feita de qualquer maneira. Então são muitos estudos, são muitas pesquisas para que não dê nada errado. Porque em tempos anteriores já foram fabricadas algumas vacinas que causaram vários danos à sociedade. Então, nesse momento, a previsão para a fabricação dessas vacinas é de 18 meses. Isso quer dizer que a gente só vai ter essa vacina lá para julho. Aí vocês, do ano que vem, 2021, vocês poderiam dizer, oxe, mas vai demorar muito. Não, isso vai ser um recorde se isso acontecer. Porque na maioria, ou no geral, as vacinas levam de 3 anos a mais para ser fabricada. Certo? Então a gente vai ter que esperar um pouquinho, tá? Essa possível cura, mas assim já tem vários estudos bastante avançados, né? Segundo a OMS, a gente tem 50 vacinas sendo desenvolvidas. Dessas 50 vacinas, 2 vacinas estão em teste, que é a vacina que está sendo produzida na China e uma outra vacina que está sendo produzida nos Estados Unidos. E por que essas vacinas são tão importantes? Porque o que ela faz dentro do organismo para nos prevenir, no caso desse vírus e de outras doenças, pode ser bactéria também. Então vamos fazer de conta que aqui seja o Covid, seja o vírus, tá, do Covid-19. Que Deus me livre, ele entre no organismo de vocês. O que é que vai acontecer? Quando esse vírus entrar dentro do organismo de vocês, a gente vai ter lá uma célulazinha que ela é chamada de célula fofoqueira. Acho que vocês conhecem muito fofoqueiro na rua de vocês, né? Por que ela é fofoqueira? Porque ela é o macrófago que vai fazer o quê? Que vai dizer para outras células que tem alguma coisa estranha que entrou dentro do corpo. Então ela vai estar fofocando, ela vai estar dizendo, chegou algo estranho no nosso corpo, a gente precisa nos defender. O que a gente pode fazer? E aí entra em cena os linfócitos T, que é uma célula que vai buscar meios de se defender contra esse corpo estranho. Mas o linfócito T, ele não tem a força de destruir esse corpo estranho sozinho. Vamos fazer de conta que seja a polícia militar que vai defender o organismo e ele não consegue sozinho. Então o que é que ele faz? Ele vai chamar o BOP. O BOP, quando chega, ele chega para destruir, né? Ele não tem boquinha, não. Então, o que que acontece? Então, os linfócitos T chamam os linfócitos B, que são esses linfócitos que vão produzir os plasmócitos. Que esses plasmócitos vai produzir uma proteína, certo? Que é um plasmócito, vai produzir uma proteína que vai fazer o quê? Que vai tentar destruir esse micro-organismo, esse corpo estranho que está dentro do nosso organismo. Mas, gente, isso leva em média 10 dias. Por isso que, às vezes, o micro-organismo está no nosso corpo, vai dar um sintomazinho, mas vai demorar um pouco mais. Então, por isso, no caso do Covid, vocês sempre estão vendo na mídia que a gente tem que levar esses 14 dias, que é o tempo que vai durar para produzir essa proteína que vai destruir esse micro-organismo,
certo? Então, esse processo dentro do nosso organismo, ele vai levar em média 10 dias, certo? Então, esse processo aqui, quando é fabricado a vacina, o que é que acontece? Como é produzida essa vacina? De que forma ela é produzida? Vai retirar do vírus, certo? Do vírus que é o Covid, que ele também é chamado de ACES. Esse vírus, ele vai ser retirado dele, ou um pedaço desse vírus, ou vai ser retirado uma proteína desse vírus. Só que o que é que acontece? Esse vírus, ele está inativo. Ele vai colocar dentro daquela ampulazinha, daquela vacina, que vai ser ingerido dentro da gente. Então, o que é que vai acontecer dentro da gente? Esse processo. Mas ainda eu não estou com vírus, eu estou com um pedacinho desse vírus. Eu estou com um vírus inativo dentro de mim que fez todo esse processo. Aí, no dia que esse vírus entrar no meu organismo, ou no organismo de vocês, que Deus me livre, o nosso corpo já vai ter lá as células, que é chamado células memória, que é produzido por essa proteína, que vai reconhecer ele. E aí não vai demorar esses 10 dias, ou seja, não vai dar tempo do vírus se multiplicar rapidamente, porque eu já tenho defesa dentro do meu corpo. Porque quando eu tomei a vacina, ocorreu essa prevenção. A gente precisa ter o cuidado. Agora a gente está na campanha de vacina do H1N1, que é a vacina da influenza. É muito importante, gente, que vocês vá tomar essa vacina. Por quê? Porque a influenza ou o H1N1, ele é uma gripe também. E o que é que acontece? Ele tem sintomas muito parecidos com o Covid. Então, quando você chega lá no hospital, o médico vai atender vocês, a primeira coisa que ele pergunta é se vocês tomaram a vacina. Porque se vocês tomaram a vacina, ele já vai descartar a possibilidade de ser H1N1. E outra coisa, se você se vacina contra H1N1, isso quer dizer que você não vai ficar gripado com esse vírus e vocês não irão ao hospital. Vocês indo ao hospital, vocês têm uma chance maior de pegar o Covid, né? 19. Então, gente, é isso aí. A gente fica com esse resumozinho, né? A gente vai fazer outras pesquisas, a gente vai trabalhar esses dias dentro dessa proposta aqui, certo? E em seguida a gente vai lá fazer a nossa atividade.